E aí, pessoal, nós então vamos dar continuidade ao estudo sobre a história e a geografia de Fortaleza. Todos os textos foram retirados dos sites oficiais, como o IBGE, como o próprio site da Prefeitura de Fortaleza. Eu tenho um vídeo anterior falando um pouco sobre o hino, sobre a bandeira, sobre a história e também sobre o brasão e alguns dados do próprio IBGE, do site do IBGE. Então dá lá uma conferida. E se no final você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e assim me motiva a fazer mais vídeos para que mais pessoas também possam ser abençoadas e conseguir realizar seu sonho de ser um funcionário público. Fortaleza é um município brasileiro, capital do estado do Ceará, situado na região nordeste do país. Distante 2.285 quilômetros de Brasília, capital federal, e a cidade de Fortaleza se desenvolveu às margens do rio Pajeú, e sua toponímia é uma alusão ao forte Stellenbosch, o qual deu origem ao município construído pelos holandeses durante sua segunda permanência no local entre 1649 e 1654. O lema de Fortaleza, presente do brasão, é a palavra em latim fortitudine, que em português significa pôr com força, valor e coragem. A banca pode pedir o lema do brasão, o hino e a bandeira, o significado, que é a cruz de Santo André. Fortaleza está localizada no litoral atlântico, a uma altitude média de 16 metros acima do nível do mar, com 34 quilômetros de praias. Fortaleza possui 312,353 km² de área e 2.643.247 habitantes estimados em 2018, além da maior densidade demográfica entre as capitais do país, com 8.390,76 habitantes por quilômetro quadrado. Esses dados eles devem ser conferidos com os dados do IBGE, ok? E é a maior cidade do Ceará em população e a quinta do Brasil. A região metropolitana de Fortaleza é a sexta mais populosa do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste, com 4.051.744 habitantes, isso em 2017. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional e possui a terceira maior rede urbana do Brasil em população, apenas fica atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente é a 11ª cidade mais rica do país em PIB e a primeira mais rica do Nordeste, com 65 bilhões de reais. Possui ainda a terceira região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste, é importante centro industrial e comercial do Brasil, com o 8º maior poder de compra municipal da nação. No turismo, no ano de 2012, a cidade alcançou as marcas de segundo destino mais desejado do Brasil e quarta cidade brasileira que mais recebeu turistas, de acordo com o Ministério do Turismo. É sede do Banco do Nordeste, da Transnordestina Logística e do Denox. A BR-116, a mais importante rodovia do país, começa em Fortaleza e o município faz parte do Mercado Comum de Cidades do Mercosul. Batizada de Loira Desposada do Sol pelos versos do poeta Paulo Ney, a metrópole cearense é a terra natal de brasileiros de grande renome como o ex-presidente Castelo Branco e Dom Helder Câmara, assim como Juvenal Galeno, Alberto Nepomuceno, Gustavo Barroso, Cassimiro Montenegro Filho, José de Alencar, Karen Ainhoz, Maurício Peixoto e Raquel de Queiroz. É a capital brasileira mais próxima da Europa, a 5.608 quilômetros de Lisboa, em Portugal. Nós aqui estamos fazendo leitura do texto teórico, dos textos oficiais, que estão nos sites oficiais. Aqui não é dica de cursinho, aqui é a leitura para compreendermos. Olha, algumas bancas pedem essa questão da história, essa questão da região metropolitana, pede também o segundo nome dela, Loira Desposada do Sol,
pede um segundo nome dela, certo? No caso aqui, ó, loira desposada do sol. Então nós temos aqui um outro nome para Fortaleza. E agora nós iremos falar um pouco sobre história. Em relação à história, estudos indicam que os primeiros seres humanos a habitarem esse território podem ter chegado a cerca de 2.000 anos. Aproximadamente até o ano 1000, a região era dominada pelos índios tapuias. É bom lembrar sobre isso, porque a banca pode perguntar qual era a tribo, qual era a origem indígena que habitava, os primeiros habitantes, de qual tribo era aí da região de Fortaleza. Então são os tapuias. Nessa época, tais índios foram expulsos para o interior do continente pelos índios tupis, procedentes da Amazônia. É de origem tupi, o povo indígena mais característico do território litorâneo que hoje é Fortaleza. O potiguara é retratado pelos romances indianistas de cearenses. Então, os índios tupis, eles vão então fazer com que os tapuias adentre para o interior, e aí nessa parte litorânea o potiguara, o tupi vai estar justamente sendo retratado nos romances indianistas de cearenses. A colonização europeia. Existem teorias que defendem que antes das explorações do Império Português houve 2 passagens de espanhóis pelo litoral da atual Fortaleza, só que não é comprovado, viu? Os navegadores Vicente e Ana Espison e Diego de Lepe teriam desembarcado nas costas cearenses antes da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, embora na versão tradicional o desembarque de Pinzon tenha se dado no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Pinzon teria chegado no Cabo, que se acredita ser o de Mucuripe, e Lepe aportado na barra do rio Ceará. Tais descobertas de território não poderiam ser oficializadas em decorrência do Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu o mundo em 2 partes, que de um lado era do Reino de Portugal e do outro lado do Reino de Espanha. Aqui nós temos o Forte de São Sebastião, a gravura do livro do holandês Arnold Montanus, de 1671, e o desenho de Fortaleza de 1726, no período da instalação da Vila de Fortaleza do Ceará Grande. Então, quando ela vai ser fundada em 1726, aí fizeram o desenho da cidade de Fortaleza. O início da ocupação do território que viria a ser Fortaleza se deu entre os anos de 1597 e 1598. Nesse período, um ramo da etnia potiguara, que habitava a região ao redor do Forte dos Reis Magos, migrou e se estabeleceu na região entre as margens do rio Cocó e rio Ceará, tendo ao fundo as serras de Aratanha e de Maranguape. A partir de 1603, os portugueses iniciaram as tentativas de conquista e colonização do local. Pero Coelho de Souza aportou na foz do rio Ceará e às margens ergueu o Fortinho de São Tiago. Lembrar que Pero Coelho de Souza era um donatário que ficou com essa capitania hereditária, batizando o povo que lá se formou de Nova Lisboa e a área de Nova Lusitânia, em referência a Nova Portugal. Porém, em decorrência da seca de 1605 e 1607 e da resistência indígena, a primeira tentativa lusitana de conquista do então Ceará Grande resultou em fracasso. Outro português, Martim Soares Moreno, que vai ser a inspiração da personagem de José de Alencar para o romance Iracema, chegou em 1613, recuperando e ampliando o Fortinho de Santiago e rebatizando como Fortinho de São Sebastião. No ano de 1631, holandeses tentaram tomar o Forte de São Sebastião, mas essa ação conjunta com os índios potiguara não foi bem sucedida. Em 1637, houve a tomada holandesa do forte, outro trabalho conjunto com o grupo indígena. Em 1644, o Forte de São Sebastião foi destruído por nativos em rebelião, e aí os holandeses foram mortos ou expulsos. Em 1649, deu-se o segundo período de domínio holandês do Ceará. Com uma nova expedição antes negociada com os indígenas, foi construído no Monte Marajaitiba, às margens do rio Pajeú, o Forte Stellenbosch, considerado o marco inicial do desenvolvimento de Fortaleza e da sua história, cujo responsável foi o comandante holandês Matthias Beck.
Em 1654, com a retirada dos batavos, novamente expulsos pelos lusos, a construção foi rebatizada de Forte de Nossa Senhora da Assunção, daí Fortaleza, viu? Que é o forte que está no brasão da cidade e na bandeira da cidade. À época, Fortaleza era modesta economicamente, mantida pela pecuária e charque, atividade que no final do século levou ao desbravamento dos sertões cearenses. A exploração rendeu episódios violentos de resistência indígena que, derrotados, eram enviados a aldeamentos como os de Soure e Caucaia, Arouches, Parangaba, Messejana e Palpina, e Monte Mor Novo e Baturité. Em 13 de abril de 1726, o povoado do Forte foi elevado à condição de vila, tornando-se a segunda do estado. Então, 13 de abril de 1726 é uma data importante, a data da fundação de Fortaleza. À época, Aquiraz, a primeira de 1703, era considerado o centro econômico do Ceará e Fortaleza o centro político. Em 1799, a capitania do Ceará foi desmembrada da capitania de Pernambuco e Fortaleza foi escolhida capital. No ano seguinte, ao da independência do Brasil, Dom Pedro I transformou a vila em Fortaleza de Nova Bragança. Então, aqui no período do Império do Brasil, aqui tem uma planta de Adolf Hebster, de 1888, e traçado xadrez de Silva Paulet. Então, sobre a cidade de Fortaleza. Aqui nós temos o episódio de Jangadeiros e do Dragão do Mar, no Porto de Fortaleza. Foi um dos marcos do movimento abolicionista cearense, cujo pioneirismo rendeu homenagens de intelectuais como José do Patrocínio e o francês Victor Hugo, do livro Os Miseráveis. No século XIX, Fortaleza gareou a liderança urbana no Ceará, ultrapassando Aquiraz e Aracati, e ao final do período era um dos 8 principais centros urbanos do país, fortalecida pela cultura do algodão, que no Fausto foi o principal elemento de elevação econômica do município, explorado para atender às fábricas da Revolução Industrial, e como cidade prioritária em investimentos do governo na província e com a vinda dos sertanejos do interior, em fuga das constantes secas, a cidade cresceu rapidamente, dotando-se de crescente infraestrutura e passando a assimilar valores, costumes e padrões sociais e estéticos alinhados ao das grandes metrópoles ocidentais, mas também a assistir ao surgimento dos subúrbios e de seus decorrentes problemas sociais. Com a transformação da cidade em centro regional de exportação e com o aumento das navegações diretas à Europa, foi construída em 1812 a Alfândega de Fortaleza. Silva Paulet desenvolveu um importante papel na evolução estrutural da cidade, erguendo obras como a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, em 1812 no local do que restou o Forte de Nossa Senhora da Assunção e o Passeio Público, de 1820, além de ter sido o autor do primeiro plano urbanístico da cidade, de 1812. Já em 1824, a Fortaleza se agitou com os revolucionários da Confederação do Equador, na qual vários estados aqui do Nordeste participaram, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, assistindo a episódios sangrentos como execuções de Padre Mororó e Pessoa Anta, além do enforcamento e fuzilamento de tantos outros revolucionários, que estavam todos insatisfeitos com a coroa portuguesa. Especialmente na segunda metade do século, em decorrência da fértil era do algodão, a cidade foi tomada por um grande período de desenvolvimento urbano e construção de equipamentos marcantes, tais como o Liceu do Ceará e o Farol de Mucuripe, de 1845, a Santa Casa de Misericórdia, em 1861, o Seminário da Prainha, em 1864, e sistemas de abastecimento de água, em 1866, a Biblioteca Pública, em 1867, a Cadeia Pública, em 1870, além da rede de viação cearense do Porto de Fortaleza na ponte metálica, de fábricas têxteis, centros intelectuais e veículos de comunicação, por exemplo. O período foi marcado como a Belle Époque de Fortaleza, representando um tempo de consagração econômica que se refletia em áreas como arquitetura, cultura e produção intelectual. Para disciplinar o crescimento da cidade, Adolfo Hebster deu continuidade ao esquema de planejamento urbano concebido por Silva Paulet em 1818, característico pelo traçado de vias em xadrez e inspirado pelas reformas operadas
em Paris pelo barão Haussmann. Desenhou a planta topográfica da fortaleza e subúrbios em 1875, marco definitivo do urbanismo municipal. Nas décadas de 1870 e 1880 surgiram e se fortaleceram um movimento abolicionista cearense, muito importante isso, pode cair na prova, viu? E os ideais republicanos que culminaram na libertação dos escravos no Ceará em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. O principal evento da causa abolicionista cearense ocorrido na capital foi o Levante Popular entre os dias 27 e 31 de janeiro de 1881, protagonizado pelos jangadeiros liderados por Dragão do Mar, que findou o tráfico de escravos na capital, alimentando o ímpeto libertário estadual e nacional. Os intelectuais do movimento literário da padaria espiritual, surgido em 1892, muito contribuíram para a difusão de ideias progressistas em Fortaleza. Na foto nós temos Nossa Senhora da Conceição do Outeiro da Praia, na capital do Ceará. Aqui pregava o Padre Agostinho suas missões em 1859. Aqui nós temos a Rua Pedro Borges, em 1935, que faz parte do Arquivo Nacional. No século XX, continuou-se em Fortaleza o crescimento populacional e estrutural vertiginosos. Já no final da década, com a proclamação da República, a oligarquia de Nogueira Scioli deu início ao seu período de domínio do Ceará, notória pela corrupção, impunidade dos crimes nos sertões e controle de massas. Em 1909 foi criado o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. Em 1911 iniciaram as obras do primeiro sistema de esgotamento da capital, que começou a funcionar em 1927. Já em 1913 deu início o uso de luz e bondes elétricos na cidade. Em 1912 estourou a maior revolta popular de Fortaleza, quando setores populares e opositores movimentaram-se pela retirada do clã Scioli do poder. As manifestações que aconteciam desde o ano anterior chegaram ao estopim no dia da passeata das crianças em 21 de janeiro. Milhares de pessoas acompanharam centenas de crianças serem espancadas e até mesmo mortas pela polícia. A população pegou em armas e, após dias de guerra, Nogueira Scioli renunciou em 24 de janeiro. Assumiu em seu lugar o apoiado pelo povo Franco Rabelo, que em 1914 foi deposto pelos revoltosos da sedição de Juazeiro. Em 1936, o povo da capital escolheu seu primeiro representante municipal, Raimundo de Alencar Araripe. Entre 1943 e 1945, a Segunda Guerra Mundial entrou no contexto de Fortaleza, que sediou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia e 2 bases das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 1954 foi criada a primeira universidade na cidade, a Universidade Federal do Ceará, então denominada Universidade do Ceará, e inaugurado o porto de Mucuripe. Nas décadas de 1950 e 1960, regiões distantes do centro passaram a ser massivamente ocupadas. Bairros como Jacarecanga deram lugar ao Meireles e à Aldeota no abrigo às elites, ao passo que, com o crescimento urbano desordenado, o desenvolvimento das favelas e a falta de estrutura pública para as faixas mais pobres se tornavam cada vez mais notórios. Em 1963, teve a construção da Avenida Beira-Mar. Nesse período, a faixa litorânea da cidade começou a se fortalecer enquanto importante espaço para a exploração turística. Bairros como o Praia de Iracema, dotados de grande infraestrutura cultural, tornaram-se redutos da boemia. Ao final dos anos de 1970, Fortaleza começou a despontar como um dos maiores polos industriais do Nordeste, com a implantação do Distrito Industrial de Fortaleza e a movimentação na zona portuária de Mucuripe, com suas indústrias de pesca, moinhos de trigo, fábricas de asfalto e áreas de refino de petróleo. O período do regime militar no Brasil coincidiu com o decrescimento célere e desordenado da cidade, que se tornou em 1973 centro de uma metrópole. A insatisfação popular diante da eclosão de problemas sociais decorrentes da multiplicação populacional resultou com a volta das eleições livres e diretas. Na eleição da primeira mulher prefeita de uma capital do estado brasileiro, Maria Luísa Fontinelli, também a primeira prefeitura comandada por um partido de esquerda no país. No final do século XX, as administrações dos prefeitos Juraci Magalhães e Antônio Cambraia realizaram diversas mudanças estruturais na cidade.
com a abertura de grandes vias, significativo investimento em saúde, construção do novo mercado central de Fortaleza, a criação de novos espaços culturais e a ponte sobre o rio Ceará, ligando a capital ao município de Caucaia, pela via da Costa do Sol Poente. Já no período da chamada Geração Cambemba, capitaneada por Tássio Gereissati e Ciro Gomes, fez-se pesado investimento em infraestrutura turística, transformando a cidade de Fortaleza e demais pontos de exploração do estado em sólidos destinos regionais e nacionais. Aqui nós temos então a foto do litoral em 2014 com a Serra da Aratanha e parte da Serra de Maranguape ao fundo. Lembrar que a Serra da Aratanha teve um acidente muito terrível de um avião caiu nessa serra. E nós temos também a imagem de satélite da cidade de Fortaleza, já entrando na parte da geografia. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata de Fortaleza. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões, fazia parte da microrregião de Fortaleza, que por sua vez estava incluída na mesorregião metropolitana de Fortaleza. O município tem como limites o Oceano Atlântico ao norte, Maracanaú, Itaitinga e Pacatuba ao sul, Caucaia a oeste e Eusébio e Aquiraz a leste. Nós temos aqui os limites do município de Fortaleza, com 356 km². Fortaleza é uma das menores capitais do país em área territorial. É a capital estadual brasileira mais próxima do continente europeu, distando 5.608 km de Lisboa. O meio ambiente de Fortaleza tem características semelhantes ao de outras bacias do litoral do Brasil. O clima é quente, então o clima é tropical, com temperatura anual média de 26 graus Celsius. A vegetação predominante é de mangue e restinga. Seu relevo é de planície litorânea e de tabuleiros pré-litorâneos. O território possui altitude média de 16 metros e o Parque Ecológico do Cocó destaca-se por ser a maior área verde da cidade e um dos maiores parques urbanos da América Latina. Antes da deriva continental, a área onde Fortaleza surgiu era contígua à da cidade de Lagos, no Golfo do Guiné, lá na Nigéria. O atual litoral das duas cidades surgiu há 150 milhões de anos no Jurássico Superior. Então, os limítrofes aqui, o clima, certo? Tropical, quente, a vegetação mangue, restinga, o relevo planície litorânea, tabuleiros pré-litorâneos. Então, tudo isso a banca pode pedir. Ecologia e meio ambiente. O Parque Ecológico do Cocó, considerado um dos maiores parques urbanos da América Latina, é a mais importante área verde da cidade. Em relação à vegetação de Fortaleza, ela é tipicamente litorânea. As áreas de restinga encontram-se nas regiões de dunas próximas às fozes dos rios Ceará, Rio Cocó e Rio Pacoti, nos leitos dos quais ainda há mata de mangue. Nas demais áreas verdes da cidade já não existe vegetação nativa, constituindo-se de vegetação variada. Árvores frutíferas mais comumente. A cidade abriga 7 unidades ambientais de conservação, são elas o Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba, a Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba, o Parque Ecológico da Lagoa de Maraponga, o Parque Ecológico do Cocó e a Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará, e a Área de Proteção Ambiental do Rio Pacoti e o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. Há ainda na cidade a área de relevante interesse ecológico do Sítio Curió, que protege o último enclave da Mata Atlântica na zona urbana. O Rio Cocó e seu leito, além de formarem a maior área de mangue de Fortaleza, instituíram o Parque Ecológico do Cocó, o maior parque do município, que conta com a área estimada de 1.512,30 hectares. Há, entretanto, entraves na demarcação e regulamentação do local, que em decorrência disso não existe do ponto de vista legal. O Rio Cocó faz parte da bacia dos rios do litoral leste cearense e tem comprimento total de cerca de 50 km em sua área principal.
O parque está inserido na área de maior sensibilidade ambiental da cidade, onde é possível identificar formações geoambientais como planície litorânea, planície fluvio-marinha e planície dos tabuleiros litorâneos. O manguezal do rio Cocó abriga as espécies de molusco, crustáceos, peixes, répteis, aves e mamíferos. O parque conta com a estrutura de visitação, com guias, trilhas ecológicas e equipamentos e eventos de educação ambiental e ecoturismo. O rio Coaçu, afluente do rio Cocó, forma em seu leito a lagoa de Precabura. Aqui nós temos uma foto sobre os exemplares da fauna da pedra da risca do meio, arraias e beijupiras. E também temos uma vista parcial do passeio público de Fortaleza. A APA do rio Pacoti tem em seu curso d'água original o maior rio da Grande Fortaleza, com 150 quilômetros, que se estende para além da capital, aos municípios de Eusébio e Aquiraz. O outro grande rio de Fortaleza, também integrante de APA, o rio Ceará, desemboca na Barra do Ceará e marca a divisa com o município de Caucaia. O rio Maranguapinho, o maior afluente do rio Ceará, nasce na Serra dos Maranguape, e tem extensão de 34 km, dos quais 17 estão na área de Fortaleza. Já o Parque da Pedra da Risca do Meio é notório pelos seus conjuntos de arrecifes, pelas atividades de mergulho e por ser objeto de pesquisas científicas, além de ser a única unidade de conservação marinha do Ceará. Entre as lagoas, as maiores são as da Porangaba, conhecida pela feira de variedades que acontece em suas imediações, e a de Messejana, onde está a maior estátua de Iracema de Fortaleza, com altura equivalente a um prédio de 4 andares. Fortaleza também abriga as lagoas de Opaia, Maraponga, Porangabuçu e Sapiranga. Esta última parte de uma reserva ecológica protegida particular. Entre os riachos, o mais importante é o Pajeú, às margens do qual a cidade se assentou. Restam somente 2 áreas verdes às margens do Pajeú, a primeira no Bosque do Palácio do Bispo, sede da Prefeitura, no centro, e a segunda no Parque Pajeú, também na região central de Fortaleza. Os outros são o Riacho Maceió e Riacho Jacarecanga. Entre as praças e logradouros, as mais importantes patrimônios não só paisagístico, mas também cultural, são a Praça do Ferreira, considerado o coração da cidade, e a Praça dos Mártires, ambas palco de manifestações sociais históricas e movimentos intelectuais, esta última dotada de dezenas de árvores centenárias. Entre baobás, oiticicas, timbaúvas, a Praça dos Leões, construída em 1887, é outro logradouro histórico e abriga em seus limites, além das estátuas de leões, a partir das quais seu nome foi cunhado, o Palácio da Luz e a Igreja do Rosário, o mais antigo templo de Fortaleza, com origens datadas em 1730. Outros espaços públicos notórios são o Parque Rio Branco, o Parque Pajeú, o Parque da Liberdade e a Praça Portugal. Em 2011, Fortaleza possuía cerca de 500 praças e 400 espaços públicos destinados a áreas verdes. O litoral de Fortaleza, aí tem uma foto de Praia das Fontes. O litoral de Fortaleza tem uma extensão de 34 km com um total de 15 praias. Tem como limites a Foz dos Rios Ceará ao norte e Pacoti ao sul. A Praia da Barra do Ceará, localizada na foz do rio do mesmo nome, detém significante importância para a história da cidade, pois foi onde o açoriano Pedro Coelho de Souza construiu a primeira fortificação da história do município. Na Praia de Meireles, a Avenida Beira-Mar, que se estende até o Mucuripe, nela está a principal concentração de hotéis de luxo da cidade. O Clube Náutico Atlético Cearense é um dos marcos da região, em frente ao qual acontece todos os dias Feira de Artesanato da Beira-Mar. A Volta da Jurema é o local mais nobre do litoral de Fortaleza, onde é possível embarcar em passeios de veleiro e iate pelo mar da cidade, por meio dos quais são percorridos outros pontos importantes da orla, como o Caju Porto e o Parque Eólico Praia Mansa. Nós temos outra foto aqui da Praia do Futuro, muito conhecida. O bairro do Mucuripe é famoso por sua comunidade de pescadores e pela composição de Belchior, que retrata o ethos do jangadeiro e da jangada enquanto símbolos do Ceará. Há na região ainda um movimentado mercado de peixes e mariscos e a mais antiga estátua de Iracema e Martim da cidade, inaugurada em 1965. Logo após a ponta de Mucuripe está a Praia do Titãozinho, que é famosa por ser o principal local para a prática do surf na cidade
e por ser celeiro de talentos nacionais do esporte como Tita Tavares, tetracampeã brasileira. A Praia do Futuro é outro famoso ponto da orla de Fortaleza, com uma longa extensão ocupada por robusta estrutura turística, sobretudo barracas de praia e restaurantes especializados em frutos do mar, considerado uma das 5 praias mais movimentadas do Brasil. Já o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, cerca de 10 milhas náuticas ou 50 minutos distante do Porto de Mucuripe, é reconhecido como um dos melhores lugares do país para a prática de mergulho. Em relação ao clima, nós vemos que de 1931 até o presente momento é avaliado os acumulados de precipitação em 24 horas em Fortaleza, segundo o INMEP, por meses. Então, em 2004 teve uma precipitação muito grande, em 1949 também. Fortaleza possui clima tropical semiúmido, tipo AS, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, com temperatura média anual em torno dos 27 graus Celsius. Sem ter exatamente definidas as estações do ano, existem estações das chuvas de janeiro a junho, verão e outono, e a estação de seca de agosto a dezembro, inverno e primavera, sendo julho um mês de transição entre as duas estações. O índice pluviométrico anual é de 1.500 milímetros, concentrados entre fevereiro e maio, sendo o pico observado em março e abril. Sua localização entre serras próximas faz com que as chuvas de outono ocorram com mais frequência na cidade e no entorno do que no resto do estado. Segundo dados do INMET, desde 1931 a menor temperatura registrada em Fortaleza foi 17,7 graus Celsius. Em 17 de agosto de 1935, enquanto a maior temperatura atingiu 35,2 graus Celsius nos dias 11 de janeiro de 1935, 25 de dezembro de 1937 e 28 de fevereiro de 1938. O maior acumulado de precipitação em 24 horas chegou a 225,8 milímetros em 6 de maio de 1949. Acumulados iguais ou superiores a 150 milímetros também foram observados em 1º de maio de 1974, 26 de abril de 1970, 29 de janeiro de 2004, 30 de abril de 1963 e 7 de março de 2004. Desde 1961, o mês de maior precipitação foi abril de 2001, com 758,5 milímetros acumulado. Então, nós temos uma tabela aqui para nós vermos a média da temperatura máxima anual, 35,2, a temperatura máxima média é 31,1, a temperatura mínima média é 23,9, a temperatura mínima média recorde é de 17,7, a precipitação anual é 1.584, a umidade relativa do ar, a umidade relativa compensada é 77,5, a horas de sol que está no ambiente é 2.845,9 anual, isso tudo dados do INMET. Em relação à demografia, há um crescimento populacional, certo? Na maioria dos anos, de 10 em 10 anos, quando o censo acontece, o IBGE faz a contagem, há um aumento da população. No censo de 2010, segundo o IBGE, Fortaleza era composta por 2.452.185 habitantes, fazendo o município mais populoso do estado do Ceará e o segundo entre as regiões norte e nordeste do país. O município detém ainda a maior densidade demográfica do Brasil, com 7.786,4 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o mesmo censo, 1.304.267 habitantes eram mulheres, que era a maior parte da população, 53,19%, e 1.147.918 homens, que representa 46,81% do total. Todos viviam em área urbana, não existia área rural no município. Do total da população daquele ano, 554.000 aproximadamente eram menores de 15 anos. 1.736.000 aproximadamente tinha entre 15 e 64 anos e 161.000 aproximadamente possuía mais de 65 anos. A expectativa de vida ao nascer era de 74,4 anos e a taxa de fecundidade por mulher era de 1,6.
Em 2015, foram estimados 2.591.188 habitantes. Fortaleza possui uma área de influência regional que forma a terceira maior rede urbana do Brasil, com população de 20.573.035 em 2008. De acordo com dados do TSE, de março de 2019, 324.803 habitantes tinham idade acima de 60 anos, enquanto a maior faixa demográfica era de pessoas de 45 a 59. Porém, no IBGE, na pirâmide etária, a maior parte são de jovens, viu? Entre 20 anos até 29. Então, a população sendo 430 mil aproximadamente aptas a votar. Em 2010, a população era composta da maior parte de pardos, brancos em segundo lugar, em terceiro eram os negros, amarelos, indígenas, e do montante populacional do município, 93,45% eram naturais do Ceará, e desse total, 715 mil nasceram em Fortaleza. Considerando-se a região de nascimento, os habitantes vindos da região Nordeste do país foram estimados em 96,81%. Já 1,54% eram oriundos da região Sudeste, 17.257 da região Norte, tem gente também da região Sul, 0,23%, assim como da região Centro-Oeste. Eram os naturais de outras unidades da federação. Piauí era o estado com maior presença, depois São Paulo, Maranhão, e assim nós temos também que o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de Fortaleza é considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, com valor de 0,75. E o IDH é composto pela renda, longevidade e educação, além dos programas de saúde também. A cidade possui todos os indicadores acima da média nacional e em 2010, 86,2% da população vivia acima da linha da pobreza e 8,6% encontrava-se na linha da pobreza e 5,2% estava abaixo da linha da pobreza. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, era de 0,62, sendo 1 o pior número e 0 o melhor. A participação dos 20% da população mais rica da cidade no rendimento total municipal era de 66,6%, ou seja, 23,5 vezes superior à dos 20% mais pobres, que era de 2,8%. A região metropolitana de Fortaleza está aqui, nós temos esse mapa da região metropolitana de Fortaleza e vamos abordá-la agora. A região metropolitana de Fortaleza foi criada em 8 de junho de 1973 e naquele ano era a sétima maior aglomerado urbano do Brasil, com mais de 1 milhão de pessoas, recenseada em 1970. Nos censos de 1980, 91 e 2000 permaneceu a mesma posição, mas em 2010 atingiu a marca de mais de 3,5 milhões de habitantes. Em 2014 era a maior oitava região metropolitana do país e a terceira do Norte e Nordeste. 28ª maior aglomerado urbano do mundo. Tem 19 municípios: Aquiraz, Cascavel, Calcaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Gaiaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Traíra. Os imigrantes. No começo do século XX houve um momento marcante de imigração estrangeira na cidade, com destaque para os portugueses. Várias famílias de origem sírio-libanesa também constituíram forte comunidade em Fortaleza nessa época, além de espanhóis, italianos, ingleses, franceses. É uma mistura muito grande. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi movimentada com a presença de militares americanos, chegando a receber um consulado desse país. Então nós temos aí uma foto da vista parcial da zona sul de Fortaleza, com destaque para o bairro de Cambemba. De acordo com o estudo de 2011, pardos e brancos de Fortaleza constituíam a maior parte da população e eles apresentavam ancestralidade predominante europeia, maior que 70%, e menor contribuição africana e indígena. De acordo com o estudo genético de 2015, a população de Fortaleza tem a seguinte composição genética: a maior parte é europeia, a 35,4% indígena e 15,7% é africana.
Motivado pelo turismo de lazer, grupos de portugueses, italianos, espanhóis e vários outros países da Europa têm migrado para Fortaleza. No censo de 2000, no Ceará existia 2.562 residentes nascidos em outros países. De acordo com a Delegacia de Imigração da Polícia Federal em Fortaleza, em 2013 existiam 15.014 estrangeiros morando na cidade, denotando a constante crescimento do índice ao longo da década de 2000. Além disso, um levantamento em 2017 pelo Cônsul-Geral dos Estados Unidos para o Nordeste revelou que Fortaleza é a cidade da região que concentra o maior número de norte-americanos entre visitantes e moradores. Favelas e áreas de risco. Nós temos a foto da favela Cidade de Deus em Fortaleza. Embora tenha diminuído ao longo dos anos 2000, a desigualdade de renda continua marcante em Fortaleza, com um coeficiente de Gini de 0,61. Em 2010, os 20% mais pobres da cidade detinham apenas 2,83% da renda total do município. Ampliando-se o aspecto para os 80% menos ricos, possui apenas 33,4% do total. Por sua vez, 3,36% dos habitantes permanecia na pobreza extrema e 12,14% na pobreza. E em 2014, cerca de 16% da população de Fortaleza morava em favelas. As frequentes secas e o decorrente êxodo rural do interior do estado do Ceará agravavam o problema da favelização. No início da década de 80, existiam 147 áreas de tipo na cidade e em 2014 evoluiu para 509. A capital é o principal contribuinte do total de 533 favelas existentes no estado, que está na 7ª colocação nacional. O controle da Defesa Civil Municipal tem priorizado o levantamento de inteligência acerca das chamadas áreas de risco, que são locais propensos a sofrer alagamentos, inundações e outras situações críticas. Em 2015, tinha 89 áreas nessa categoria de risco. Em relação à religião, mesmo tendo surgido a partir da ocupação protestante holandesa e sido estabelecida como vila em função de uma fortificação e não de uma missão religiosa, o catolicismo se mostrou dominante em Fortaleza desde o início da sua história. No censo de 2010, mais da metade da população, 67,88%, seguiam o catolicismo, enquanto que meio milhão de pessoas, 21,35%, seguiam o protestantismo. Os espíritas têm a representatividade de 1,29% da população e nenhuma religião, 6,65%. Além disso, tem outras religiões, Umbanda, Candomblé, afro-brasileira, e espiritualismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, islamismo, outras orientais, esoterismo e outras cristãs como a Mormon possuem menor representatividade. A população de católicos em Fortaleza era maior que a do índice do Brasil e a de religiosos menor, embora o percentual maior que todas as outras religiões não cristãs somadas. Então aqui nós temos a foto da igreja de Nossa Senhora do Líbano, uma das 4 igrejas melquitas no Brasil, e a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a 3ª maior do país. A Arquidiocese de Fortaleza, sé metropolitana da respectiva província eclesiástica, pertence ao Conselho Episcopal Região do Nordeste, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O arcebispo é Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Foi criado em 1853 por decreto de Dom Pedro II, oficializado enquanto diocese por Pio IX no ano seguinte. À época, representava quase todo o território da província do Ceará. Foi elevada à arquidiocese em 1915 e hoje é organizada em 143 paróquias e áreas pastorais. As paróquias residentes em Fortaleza somam mais da metade, com um total de 76, e as demais nas cidades adjacentes. O Seminário da Prainha foi criado em 1864, é um dos mais tradicionais da instituição católica na cidade, e por ele passaram personalidades conhecidas como Padre Cícero, Dom Eugênio Salles, Dom Helder Câmara, Dom José Freire Falcão, e a Catedral Metropolitana São José, ou Catedral Metropolitana de Fortaleza, localizada na Praça Pedro II, no centro histórico da cidade, em arquitetura eclética, com predominância de elementos góticos e românicos. É uma das maiores do Brasil, com capacidade para 5.000 pessoas, e demorou 40 anos para ter sua construção concluída. Começou a ser erguida em 1938, no mesmo lugar da antiga Igreja da Sé, foi inaugurada em 1978 por Dom Aloysio Loscheider. Outro templo de destaque em Fortaleza é a Igreja de Nossa Senhora do Líbano,
uma das 4 igrejas melquitas no Brasil, erguida pela comunidade sírio-libanesa radicada na cidade. Nossa Senhora da Assunção é reconhecida como a padroeira da cidade, em homenagem à qual foram batizados Forte e o posterior Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Em relação à política, nós temos a entrada do Palácio do Bispo, a sede do governo municipal, e o Palacete Edson Ramalho, sede da Secretaria da Fazenda do Ceará. A administração do município é feita a partir dos poderes executivo e legislativo. O primeiro alcalde da Fortaleza foi no ano da independência do Brasil, Joaquim Lopes de Abreu, e primeiro prefeito. No ano seguinte, da proclamação, José Freire Bezerril Fontinelli, o atual prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, PDT, candidato apoiado pelo então prefeito Roberto Cláudio, sagrou-se vencedor na disputa para prefeito, recebendo 35,75% dos votos naquele ano, e ocupa o Palácio do Bispo. O prefeito é auxiliado por 7 secretarias executivas e o Poder Legislativo, por sua vez, é constituído pela Câmara Municipal de Fortaleza, composta por 48 vereadores eleitos por mandato de 4 anos, de acordo com a Constituição, artigo 29, e responsável por elaborar e votar leis de âmbito municipal, fundamental à administração, como a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além de fiscalizar o executivo. O município é em adição, regido pela lei orgânica, e em 2015 havia 1.659.000 aproximadamente eleitores em Fortaleza, distribuídos em 13 zonas eleitorais. O número de pessoas ocupadas direta e indiretamente da administração pública em 2013 foi respectivamente 31.318 na administração direta e 4.950 na administração indireta. O município é sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que tem jurisdição sobre todo o território do estado. O Ministério Público do Ceará também está lá em Fortaleza, e a 7ª região do TRT também está em Fortaleza. O fórum responsável pelas varas de justiça da comarca de Fortaleza é o Fórum Clóvis Bevilacqua, que atua sobre as 6 zonas cartoriais nas quais ela é dividida. A cidade abriga também a sede do Poder Executivo Estadual, o Palácio da Abolição, ocupado pelo governador da época, Camilo Santana, do PT, eleito em 2014. Além da abolição, o gabinete do governador fica localizado no Palácio Bárbara de Alencar, também conhecido como Palácio Iracema, historicamente sede do Clube Iracema, que foi cedido ao Paço Municipal e hoje abriga órgãos executivos municipais. Ainda na cidade está o Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no Cambemba, no qual se concentra a maioria das secretarias de governo e outras instituições administrativas. Fortaleza também é sede regional de diversas instituições do governo federal, dentre elas instituições militares, como a Base Aérea de Fortaleza, que foi usada durante a Segunda Guerra Mundial, a Capitania dos Portos do Ceará, a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, o Comando da 10ª Região Militar, e a cidade conta ainda com unidades de Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Unicef. Desde 1996, a cidade é integrante do Mercosul. Existem também alguns tratados que tornaram cidades irmãs, como Ferreira de Alentejo, em Portugal, Ilha do Sal, em Cabo Verde, Lisboa, em Portugal, Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, Montese, na Modena, Itália, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, Praia, em Cabo Verde, Racine, Wisconsin, Estados Unidos, e São Felipe, Cabo Verde, e Valongo, em Portugal. As subdivisões administrativas e sua formação. Fortaleza, enquanto município, surgiu a partir da Resolução Régia de 9 de março de 1725, tá essa informação no site do IBGE, como sede do núcleo do mesmo nome. Então é elevada à categoria de vila. Em 13 de abril de 1726 foi que se instalou o município oficialmente, com sua fundação nessa data. A categoria de cidade foi conferida a Fortaleza pela Resolução de 2 de janeiro, Decreto de 24 de fevereiro e Carta de 17 de março de 1823, por meio da qual recebeu também a denominação de Fortaleza de Nova Bragança. Fortaleza abriga 121 bairros, 39 territórios administrativos e 12 secretarias executivas regionais, que são as subprefeituras, órgãos públicos de gestão direta de cada área. Em 2010, no censo, os 3 bairros mais populosos do município eram Mondumbi, Barra do Ceará, Vila Velha. Já os menos populosos eram Pedras, Manuel Dias Branco e Sabiaguaba. Aqui nós temos um mapa, e é a quantidade de bairro, de habitantes, a quantidade de quilômetros quadrados que ele tem nos setores de Fortaleza. Na economia,
Aí existe a administração pública, comércio atacadista e varejista, administração e serviços de suporte, construção civil, educação, outros serviços, a indústria também faz parte. No início da década de 2000, dentre as capitais do Nordeste, Fortaleza possui o terceiro maior produto interno bruto, sendo superada por Recife e Salvador. Ela cresceu cerca de 5 bilhões de reais em 2018, chegando a 67 bilhões, superando os 3 anos anteriores que foram marcados pela crise de 2014. Então aqui nós temos também que esse crescimento consolidou o município como o mais rico da região, o oitavo entre as capitais e o nono do país, embora caiu para a 11ª posição em 2020, segundo o IBGE. Em 2012, o maior valor de imposto sobre produtos líquidos de subsídios a preços recorrentes era de 6 bilhões. A pujante economia da cidade é refletida no poder de compra, o oitavo maior do país, com potencial de consumo estimado em 42 bilhões de reais em 2014.